Amanhã, gente, é comemorado o Dia do Surdo. Mais de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau, né, de surdez. E para entender melhor sobre esse assunto, essa deficiência auditiva, eu converso agora com a nossa otorrinolaringologista, a doutora Lia Cavalcante, ela que está aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Nós estamos de preto, hoje combinamos, né? Exato. Toda elegante também, pois é. Fala pra gente o que é que causa a surdez, Lia? Então, a surdez é uma incapacidade parcial ou total de ouvir. Ela pode ter várias causas, certo? Porque a gente pode ter uma surdez congênita, é aquilo que a gente nasce já com essa perda, ou a gente pode ter uma perda adquirida. Então, como causa, eu posso ter infecções, eu posso ter alterações genéticas, que são principalmente aquelas que as crianças já nascem com essa perda de função da audição. Eu posso ter alterações como traumas, eu posso ter exposição a ruídos como uma causa muito importante em perda em jovens, né, em adultos e jovens. E eu posso ter uma perda pelo envelhecimento do nosso sistema. Que é normal, né? Que com o Que tempo é esperado, exatamente. Eu vi um dia desse, né, pessoal que usa muito fone de ouvido alto, né, som alto demais, isso também faz com que atrapalhe e a pessoa possa vir a perder um pouco da audição, né? Eu sempre falo que não é o fone o vilão da história. O vilão é o som alto. O som alto. Que pode estar no fone, pode estar naqueles paredões que as pessoas gostam, né? Então isso pode levar a um dano nas células da audição. Bora lá. Quais são os tipos de surdez que existem? Uma pessoa ela já pode nascer surda, mas existem tipos de surdez, né? A pessoa pode ter vários tipos. Exato. Existe a surdez condutiva, que é a condução do som que está sendo interceptado. Por exemplo, cera de ouvido. Então, aquela rolha de cera no nosso ouvido pode ser uma causa de surdez. Existe a surdez neurosensorial ou sensório-neural, em que eu tenho alteração nas células da audição ou do nervo. Certo. Então, não é o som está chegando direitinho, mas a célula não está funcionando. E aí, a gente pode ter graus dessa perda. Perda leve, uma perda profunda ou uma perda total, que é quando o paciente não escuta nada. Na perda leve, o paciente ele escuta, mas geralmente a dificuldade do paciente não é de escutar, mas é de compreender o que escuta. Então, quer dizer que essa perda leve, algum dia aí, ela pode perder totalmente? Depende da causa. Depende muito. Depende da causa. Por exemplo, se a gente tem pacientes que vai continuar com aquela perda leve. Talvez a gente, no futuro desse paciente, a gente associe com o envelhecimento. Aí a gente pode progredir, pode. Mas não tem como a gente saber, né? Sim. Então, por isso que é importante essa avaliação médica para a gente identificar qual é a causa e agir. Porque, por exemplo, uma perda na criança, ela tem alteração no desenvolvimento da fala. Então, quanto mais precoce a gente agir, melhor a gente vai ter para a evolução do desenvolvimento da linguagem, da comunicação dessas crianças. Isso. Por isso que o teste da orelhinha é importante. É importante demais, né? A questão do zumbido, tem gente que tem zumbido. Isso também faz com que a pessoa possa vir a perder com o tempo a audição? Na verdade, é o contrário. É a perda de audição que gera o zumbido. Não é o zumbido que gera a perda, né? Então é o contrário. Então, eu falo que é como se o cérebro quisesse corrigir aquela falha da audição, e isso acaba gerando o zumbido. É a principal causa de zumbido. Isso aí a gente fala assim, 95% das causas de zumbido é a perda de audição. É a perda da audição, né? Como é que é o zumbido? É o quê? Fica uma zoadinha. Como é essa zoadinha no ouvido da gente? Por definição, o zumbido, ele é qualquer barulho que o paciente escuta sem ter nenhuma fonte externa. Então, ele pode ser como um zunido de abelha, ele pode ser como um apito, ele pode ser como como é que ele diz? Tecla de máquina de escrever, para você ver como é. Mesmo? Quanto tempo. Às vezes acho que nem os jovens sabem o que é teclar a máquina de escrever. Mas aquele tec, isso pode ser. Eu posso ter um zumbido que a gente chama de zumbido pulsátil, que é como se fosse um batimento do coração dentro do ouvido. Olha só isso, menina. Então, agora, me diga uma coisa, todo surdo, ele tem dificuldade ou ausência de fala, ou tem surdo que ele fala direitinho? Porque
Se a pessoa é surda, acho que ela não consegue falar, gente. Surdo, você tá dizendo, surdo, Então, mudo. Ou não consegue... dependendo do grau, ele pode ter uma dificuldade no escutar e aí ele vai ter as suas armas para tentar melhorar a comunicação. Comunicação é uma coisa importante, está aqui a gente tá no meio de comunicação, quanto isso é importante. Então ele pode fazer a Libras, né, a linguagem de Libras, a leitura labial, o quanto ajuda nesses pacientes. Então a gente percebeu muito isso quando a gente teve que lidar com as máscaras. Esses pacientes eles sentiram mais dificuldade, né? E a gente tem os aparelhos auditivos que auxiliam, né? Eu sempre faço a analogia do aparelho auditivo tá para a nossa audição, como o óculos está para a nossa visão, né? Então, se eu tirar aqui meu óculos, Marília, eu vou lhe ver, mas não vai estar tão nítido para mim, né? Então, fica mais claro a minha visão com o uso do óculos. O aparelho, ele tem esse objetivo, né? Ninguém vai usar óculos cego, ninguém vai usar o aparelho auditivo surdo. Agora, existem aparelhos que eles são cirurgicamente colocados, como o implante coclear. Ou seja, existem 2 tipos de aparelhos? Eu existem já vi um por vários, fora, existem Então eu já vi um que é assim, né? Tipo um pontozinho. Que eu acho que esse é muito ruim, porque pode ser que a pessoa derrube, caia, perca, não é entra tão numa difícil, piscina. tem uma adaptação. Existem aparelhos novos, até recém-lançados, em que eles são à prova de água mesmo, de você até mergulhar com eles. Não é a maioria, a gente tem que tomar esse cuidado, certo? Existem uns aparelhos que a gente chama de osteointegrados. Eles fazem um pequeno procedimento para colocar como se fosse um parafusozinho, de uma forma bem leiga falando, e eles são anexados a isso. Então, a orelha ela fica livre. Qual é a vantagem que eu vejo nesses casos de aparelho? É exatamente aqueles pacientes que têm malformação na orelha, né? E que não vão conseguir colocar o aparelho convencional. E existe o implante coclear em que eu vou colocar cirurgicamente os eletrodos lá para ativar diretamente as células, né? Então, geralmente são para perdas mais profundas, mais severas e bilateral. Uma pessoa que já nasceu surda, ela pode usar esse aparelho e voltar a escutar? Pode. Olha que legal. Por isso, né? a investigação precoce, porque é comum a gente fazer esse implante coclear em criança. Em criança, que já vai aprender, né? Exatamente, para a gente não alterar o desenvolvimento da comunicação dessas crianças. Tem pessoas que... Eu conheço a pessoa, ela não escutava muito bem, né? Então, depois que ela botou o pontozinho, usa o pontozinho lá, né? Tipo esse assim, mas era mais dentro, assim, um negocinho mais dentro. Gente, se escuta tudo, já fala melhor. Porque quando não escuta direito, não fala bem. Isso. Se socializa, já vai Exatamente. Conversa com as pessoas, já entende. É ruim, né? Quando você não escuta direito, gente, você fica, como? Né? Tem gente que vai perdendo a audição, principalmente os senhorinha, né? Os mais idosos, gente, às vezes não está escutando. Aí você diz, Maria, essa velha é surda. Não é isso, gente. É porque com o tempo, né? Com o envelhecimento, tende a realmente ir diminuindo. Tá diminuindo um pouquinho a audição, e aí realmente você tem que ter um pouco mais de paciência, né, com esse tipo de gente. E gente novo também perde, quanto mais, né, os mais velhos. Pois é, mas até esses pacientes idosos, porque é a faixa etária que mais tem surdez, os pacientes idosos. E a gente precisa tomar esse cuidado, e existe até trabalhos bem recentes mostrando exatamente que a perda auditiva é um fator modificável para a gente evitar, por exemplo, as doenças demenciais, como o Alzheimer. Então, essa é a nossa preocupação nos pacientes idosos. Porque, assim, aparelho auditivo, existe um preconceito. Eu não vou usar isso, né? E aí a gente tem uma resistência nesses pacientes, e o que a gente está vendo nos trabalhos é o quanto o uso do aparelho auditivo melhora exatamente a questão das doenças demenciais. Aquele que é dentro, né, que é o implantezinho, ele fica dentro, ninguém vê? Ele não aparece? Não, ele fica uma parte dentro, mas ele tem a base, porque ele tem que ser removido, tem que ser recarregável, tem uma pilha, né? Então isso aí ele fica uma parte externa. Um pouquinho externo, né? Por isso que tem gente que fica meio assim, resistente. É melhor, minha gente, é melhor estar com o aparelho escutando do que estar sem. Agora, tem valores e valores, né? Porque os aparelhos tem uns que são mais caros do que outros, né, Lia? Exato. A gente ainda tem esse grande problema que é a questão dos valores desses aparelhos, né?
Isso ainda é uma grande SUS lacuna do disponibiliza? acesso. O SUS disponibiliza já? Disponibiliza. A gente tem aqui em João Pessoa locais de referência de saúde auditiva, em que eles dão o aparelho de acordo com a perda, de acordo com a necessidade bilateral. São aparelhos de qualidade, certo? Então a gente tem bons resultados. Ai, que maravilha, viu? Adorei o nosso papo de hoje. Obrigada por você ter vindo Nada. participar aqui, falar um pouquinho sobre esse assunto. Acho que é um assunto muito importante, muita gente está aí nos assistindo. Sei que você às vezes não está escutando, mas está, né, vendo, lendo os nossos lábios, né? Era para todo mundo aprender, desde a escola a também a língua dos surdos e mudos, né? É um acesso Porque era- de comunicação. Até para a gente poder conseguir se comunicar com essas pessoas também. Mas graças a Deus tem esse aparelho que as pessoas podem procurar e quem sabe, né, voltar. Eu sei Claro, que a depois de gente tem. adulto é um pouco mais difícil de ir se comunicando, mas consegue, né, consegue. Obrigada, minha amiga. De nada, Olha Maria. só, chega pra cá.